O jogo de basquete é um jogo muito dinâmico, né? Então, para quem está assistindo, analisar tudo isso aí durante o jogo, você entender melhor as decisões que estão sendo tomadas pelos atletas dentro de quadro. O basquete hoje no mundo, né, ele é jogado por, na verdade, são duas entidades que regem o basquete no mundo, né? A gente fala que é o basquete FIBA, que é esse basquete jogado no Brasil, que temos o NBB, que é jogado na Europa, em todo o mundo, e tem o basquete da NBA, que é o basquete que é jogado nos Estados Unidos e também no Canadá. Qual que é a principal diferença? A principal diferença é que a gente fala que o jogo de basquete FIBA é um jogo mais tático, mais organizado, e o jogo da NBA é um jogo um pouco mais físico. Tem várias mudanças nas regras. Por exemplo, o jogo FIBA se joga em 40 minutos, em 4 quartos de 10 minutos. O jogo da NBA se joga em 48 minutos, em 4 quartos de 12 minutos. E o jogo da NBA ele proporciona pontuações mais altas, né? Tem algumas regras que impossibilita o jogador fechar muito próximo à cesta, então o garrafão fica mais aberto. Então, geralmente, os jogos da NBA são feitos com pontuações bem mais altas do que os jogos da FIBA. Os jogos da FIBA são jogos mais estratégicos, né, onde a defesa fala mais alto também, onde a estratégia tática funciona melhor também do que no jogo da NBA. Então, são esses dois tipos de jogos que nós temos de basquete no mundo, né? O basquete é um jogo de contato, e por ser um jogo de contato, temos as faltas, né? As faltas, nós temos a falta pessoal, que é uma falta normal de jogo, tá? Onde tem um contato do jogador, a maioria das vezes, o jogador defensor em cima do jogador que está fazendo o ataque, né? Uma falta pessoal normal. Nós temos as faltas antiesportivas, que já são faltas que já têm um excesso maior de força, né? Uma falta um pouco mais violenta, né? Entre aspas, digamos mais ou menos assim. Temos as faltas técnicas, né, que são faltas por comportamento irregular do atleta, né, onde o árbitro para o jogo e dá uma punição por uma conduta antidesportiva desse atleta também. E temos as faltas de ataque, que são faltas cometidas pelo jogador, pela equipe que está atacando, né? O jogo de basquete é um jogo muito dinâmico, né? Então, para quem está assistindo o jogo, você tem que prestar muita atenção como está sendo conduzido nas questões de organização tática das equipes, as faltas que os atletas estão cometendo. Cada atleta pode cometer apenas 5 faltas pessoal, senão ele está fora do jogo, as estratégias que os técnicos armam, né? Então, você conseguindo analisar tudo isso aí durante o jogo, você tem uma participação maior nas decisões, você consegue entender melhor as decisões que estão sendo tomadas pelos atletas dentro de quadro. A pontuação do basquete funciona da seguinte maneira: nós temos os arremessos de 3 pontos, que a gente fala, né, que obviamente valem 3 pontos, temos as bolas de 2 pontos e temos os lances livres. Tá? Então, o jogo em si, quando tem situações de faltas para arremessos livres, cada lance livre vale 1 ponto, né? Então, se o jogador que sofreu a falta está na área de 2 pontos, ele vai bater 2 lances livres. Se estiver na área de 3 pontos, ele vai bater 3 lances livres. E depois disso daí, os arremessos de 3 pontos são aqueles que são feitos fora de uma linha demarcatória que está a 6 metros e 75 centímetros do aro, né? Esses arremessos são arremessos de longa distância que nós falamos e eles valem 3 pontos. E os arremessos mais próximos dentro do jogo normal valem 2 pontos. Sobre a preparação das equipes por uma competição de alto nível, né? Por exemplo, uma Olimpíada, a preparação é totalmente diferente do que para um campeonato normal. A Olimpíada a gente fala que é uma competição talvez a mais importante que tem, e é uma competição de tiro curto que nós falamos, onde os times têm que estar super atentos, é uma competição rápida, que você não pode ter 1 ou 2 derrotas aí, senão compromete completamente sua participação nessa competição. Então a preparação para uma Olimpíada, o atleta tem que chegar no seu ápice nesse momento da Olimpíada, né? A gente trabalha por ciclos, e dentro dos ciclos que foi trabalhado, a gente tem que fazer nesse ciclo com que o atleta chega no seu melhor momento, tá? Para essa competição, que é uma competição muito curta e muito rápida, né? Então, quando a gente fala o ápice também, é ápice na questão técnica, né? Na questão física, principalmente falando também, e na questão tática. Para outras competições, onde tem um período maior aí de competição, a gente consegue ter um outro tipo de preparação, porque é uma competição mais longa, e mesmo que você comece mal, você consegue se recuperando durante essa competição. Basicamente são essas diferenças, né? Para uma competição como a Olimpíada, você tem que estar preparado e focado só para ela, e é algo que vai ser definido de forma muito rápida.